Diz assim a palavra de Deus: fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Agora o verso 45: saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Vamos ler mais uma vez o verso 45? Saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Oremos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, Jesus Cristo. Senhor, esta tarde fala pela Tua palavra, soa a Tua doce voz, Senhor, no meio do Teu povo. Nós precisamos ouvir, meu Deus, a Tua voz. Fala com a Tua igreja, Espírito Santo, enquanto, Senhor, a Tua palavra for ministrada. Opera neste lugar para a glória do Teu santo nome, convencendo-nos do nosso pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, opera aqui nesta tarde para a glória do Teu santo, bendito e eterno nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Fala com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, bater as palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito bem, amados, o tema são jovens guiados pelo Espírito. E nós vemos aqui por esta palavra o Senhor dizendo para o seu povo sair do meio da Babilônia. E nós vamos ver aqui então o proceder de um jovem guiado pelo Espírito. O primeiro ponto que nós vemos aqui no verso 45 é que a palavra do Senhor fala: saí dela, ó povo meu. Então nós vemos que aqueles que estavam na Babilônia eram o povo do Senhor. O povo do Senhor estava na Babilônia. E não é diferente da nossa época. Nós estamos vivendo uma época do evangelho tão corrompida, tão difícil, que nós vemos muitos dizendo ser evangélico, ser cristão, mas eles ainda vivem no meio de pecado. E nós vemos aqui então o Senhor chamando o seu povo do meio da Babilônia. E nós bem sabemos, a palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 6:20, que nós fomos comprados por bom preço. Então todos de igual maneira, indistintamente, somos comprados por este sangue. Todos somos. Nós, amados, nós não somos de nós mesmos. Nós temos um dono. O Senhor Jesus nos comprou na cruz. E é por isso que Ele diz: sai dela, ó povo meu. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico 20, o versículo 26. Levítico 20, 26, diz assim a palavra de Deus: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então nós vemos aqui que aqueles que estão na Babilônia, o Senhor os chama de povo meu. Ainda que eles estivessem no meio de pecado, ainda que eles estivessem no meio da corrupção, o Senhor os chama de meu. Por mais, amados, que nós estejamos vivendo uma vida promíscua, uma vida de pecado, o Senhor também morreu por nós. E não pense que isso anula a justiça de Deus sobre a nossa vida. Isso não anulará a justiça de Deus sobre este mundo. O Senhor disse, chamando o seu povo. Ele chamou o seu povo do meio da Babilônia. Por quê? Por causa do ardor da ira do Senhor. Quando o Senhor nos chama para viver uma vida de santidade, quando o Senhor nos chama para viver uma vida de devoção, uma vida de compromisso com a sua palavra, Ele nos chama porque este sangue nos comprou, e Ele zela por este sangue, o sangue do seu Filho amado. Nós devemos considerar isso em nossa vida. Devemos considerar aquilo que o Senhor fez por nós. E muitos têm deixado isso passar. Muitos não têm dado crédito àquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Fazem e vivem como se isso fosse nada. Vivem como se isso não tivesse algum valor. Isso, amados, nos coloca na reta da ira de Deus. Isso nos deixa como alvos da ira de Deus, porque estamos desprezando o tão glorioso sacrifício do Filho de Deus. Não foi o sacrifício como no Antigo Testamento, em que eles matavam cordeiros, matavam bodes. Foi o sacrifício do Filho unigênito, do Deus Todo-Poderoso, que comprou toda a humanidade de uma vez por todas. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10.
O verso 29, Hebreus 10 e 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano ou comum o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E quando nós desprezamos o sacrifício do nosso Senhor, nós estamos pisando no Filho de Deus, nós estamos fazendo agravo ao Espírito da graça, e nós estamos profanando o sangue da nova aliança. Quando nós vivemos uma vida sem ser guiados pelo Espírito, nós estamos profanando aquilo que Deus santificou. Nós estamos fazendo por comum o Espírito da graça, o Espírito que o Senhor enviou para ser o nosso Consolador. Nós estamos desprezando, nós estamos pisando o Filho de Deus. E você acha que Deus não leva isso em consideração? Você acha que Deus fica feliz com isso? Você acha que isso não aborrece Deus? Infelizmente, amados, a nossa época de evangelho, eu creio que é a época que Deus tem mais se aborrecido com a juventude e com todos. É a época que o Senhor mais tem se irado com aqueles que se dizem cristãos, porque dizendo e ostentando um título de cristianismo, eles não têm vivido a palavra de Deus, eles não têm sido santos. O Senhor falou várias vezes pela sua palavra: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Nós não devemos ser santos apenas para que as pessoas olhem para nós e vejam que somos santos. Nós devemos ser santos porque o nosso Deus é santo. As pessoas têm que olhar para nós e ver a santidade do nosso Deus. Elas têm que olhar para nós e ver que o nosso Deus é um Deus santo. E muitas vezes temos faltado com o nosso testemunho lá fora, temos faltado com o nosso compromisso de viver esta palavra. Temos faltado. E o Senhor nos chamando para a santidade, e nós simplesmente desprezando tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Como você julga que esse tal será condenado? Qual você acha que será o juízo de Deus sobre esta pessoa? O apóstolo João, ou melhor, o João Batista, quando ele estava batizando, os fariseus e os saduceus chegaram a ele e ele disse: ó raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sabe o que ele está dizendo com isso? Quem te ensinou a pensar? Quem vos ensinou que o Senhor não julga mais? As pessoas perseveram em pecar porque pensam que Deus não julga mais o pecado. A palavra do Senhor fala: visto que não se executa logo o juízo, o ímpio persevera em pecar. E muito está assim em nossos dias. Por pensar que Deus não leva mais em consideração a nossa maldade, o nosso pecado, nós perseveramos em pecar. E esquecemos que o nosso Deus é um Deus justo. Esquecemos que o nosso Deus é um Deus santo e que não tolera o pecado. Deus não mudou. Como Ele não tolerava no passado, Ele continua odiando o pecado. Ele continua aborrecendo o pecado. Ele não mudou. E o juízo de Deus será executado. Será executado. Não pense que Deus não executará o juízo porque vivemos no tempo da graça. Não. Muito mais agora, sendo justificados por um sangue tão glorioso, tão precioso, o Senhor requererá esse sangue, o sangue do Filho. Nós não vivemos, amados, uma época em que Deus não leva em consideração o nosso pecado. Muitas pessoas pensam que Deus é tão bonzinho, Deus é tão amoroso, que Ele não leva mais em conta o nosso pecado. Muitos estão vivendo dessa maneira. Saiba que o juízo de Deus virá, e Ele não tardará a se cumprir. Não demorará muito tempo. O Senhor é fiel à sua palavra. Se Ele disse que o ardor da sua ira consumirá aqueles que estão na Babilônia, claro, isso aqui tem cunho tanto literal, quanto espiritual. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 30. Isaías 30, o verso 27. Diz assim a palavra de Deus:
eis que o nome do Senhor vem de longe ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça, e os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo consumidor. Hebreus 12, 29 diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. E nós vemos então o Senhor dizendo ao seu povo: saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Nós devemos fugir da Babilônia, não é por causa do diabo, não é por causa dos homens, é por causa da ira do nosso Deus. O nosso Deus ainda é um Deus que se ira todos os dias, por causa do nosso pecado. O nosso pecado é fétido diante de Deus, o nosso pecado aborrece a Deus. Muitos pensam que a graça, que o sacrifício de Cristo torna Deus menos santo, porque é isso que dá-se a entender quando as pessoas pensam que estão pecando e Deus não leva isso em conta. Você pensa que Deus é menos santo? A cada dia, a santidade de Deus ela requer mais de nós. Conforme o mundo se aprofunda no pecado, conforme o mundo mergulha no pecado, a igreja deve se destacar pela sua santidade, a igreja deve crescer em santidade, para que todos vejam a glória de Deus, para que todos vejam. E nós temos infelizmente vivido o contrário disso. O Senhor nos chama para sair da Babilônia, para fugir de lá, e nós estamos correndo de braços abertos ao encontro dela. Estamos correndo de braços abertos ao encontro do pecado. A palavra do Senhor fala, eu gostaria que nós vamos ler Hebreus também, o capítulo 12, o verso 1. Olha o que diz a palavra: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em vez de nós corrermos aquilo que o Senhor tem nos proposto, que é a carreira da santidade, é o caminho da santidade, nós estamos correndo ao oposto disso. Nós estamos fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus nos chama para fazer. Onde iremos passar juventude? Onde iremos passar mocidade, se nós não mudarmos o nosso proceder, se nós não mudarmos a nossa vida? Onde nós iremos parar desta maneira? Seremos alvos da ira de Deus e da ira eterna. Não pense que Deus aniquilou o inferno ainda existe. Ainda existe. E muitos vão para lá. Não pense que são poucos. A ira de Deus, amados, ela será executada. Por mais que você não queira, ela será executada. E é por isso que o Senhor diz pela sua palavra: fugi do meio dela, ó povo meu. Você sabe o que é Babilônia? O verso 1 do capítulo 51. Eu vou ler rápido, amados, por causa do nosso tempo. Vocês não precisam abrir, se quiser abre, mas eu já vou lendo. Jeremias 51, verso 1 diz assim: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra o Altíssimo. Você está vendo quem é Babilônia? É aquela que se levanta contra o Altíssimo, aquela que se levanta contra Deus. Se levantar contra Deus não é quando você se levanta e profana o nome do Senhor com seus lábios, não é simplesmente quando você fala que não conhece a Deus, não é simplesmente quando você fala que não quer Deus na sua vida, ou quando você blasfema o nome do Senhor. Você se levantar contra Deus é quando você não ora, quando você não jejua, quando você não lê Bíblia, quando você despreza a presença de Deus. Isso é se levantar contra Deus, quando nós desconsideramos a presença de Deus em nossa vida. Muitos de nós vivemos como ateus. Levantamos pela manhã e não oramos. Vamos nos alimentar e não oramos. Saímos de casa e não oramos. Não lemos a Bíblia. Lemos a Bíblia só na igreja. Vamos sair deste meio de pecado, porque a ira de Deus se acenderá. Isso não é brincadeira, meus irmãos. O Senhor está falando da condenação eterna. Condenação eterna.
não é condenação de alguns dias, de alguns anos, de algumas semanas, é eterna, é eternidade. E o Senhor nos chama para sair da Babilônia, mas só sai de lá quem é guiado pelo Espírito, só sai de lá aqueles que são atentos à voz do Espírito, aqueles que estão em comunhão com o Espírito. Agora, vivendo uma vida carnal, uma vida sem oração, uma vida sem leitura da palavra, uma vida sem consagração, você nunca ouvirá o Espírito, e você permanecerá na Babilônia, você permanecerá na iniquidade. O jovem cheio do Espírito, o jovem guiado pelo Espírito, não é aquele que fala mais línguas, não é aquele que canta melhor, não é aquele que fala mais, é aquele que sabe fugir do pecado, é aquele que sabe rejeitar o pecado, é aquele que sabe dizer não ao pecado. Esse é o jovem guiado pelo Espírito, este é o jovem atento à voz do Senhor. Você vir à igreja não é o suficiente. Você vir aqui e ouvir a palavra alguns minutos não é o suficiente, se você não estiver em comunhão com o Espírito Santo. E a ira de Deus, ela é algo real. Ela é real. Ela não é fictícia. O Senhor executou a sua ira várias vezes pela palavra. Você deve se lembrar de Datã, Abirã e Corá, em que a terra se abriu e engoliu eles e todas as suas famílias e todos aqueles que tinham se levantado contra Moisés e Arão. Esse foi um dos exemplos da ira de Deus. E mais outros exemplos. Quando o povo murmurou no deserto, o Senhor mandou fogo e destruiu todos aqueles que estavam nas extremidades do arraial. Enfim, mas essas foram iras executáveis na carne. E é por isso que muitos de nós perseveram em pecar, porque Deus não executa mais a sua ira na carne tão frequentemente. Mas não se esqueça, amados, que nós somos uma alma eterna, e a nossa vida aqui na terra definirá a nossa eternidade. A nossa vida aqui na terra definirá se nós passaremos a eternidade com Cristo ou separados dele. É horrível uma pessoa que vive sem Cristo lá fora. É horrível, ela sofre, ela está sujeita à morte. Agora imagina a eternidade sem Cristo. A eternidade ardendo no lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre, onde a ferida não cicatriza, onde há prantos e ranger de dentes. Isso não é ficção, isso é real. E muitos têm fugido dessa realidade. Muitos têm vivido na iniquidade, praticado iniquidade, como se isso fosse algo irreal, algo irrisório. É nada. Isso é tão real quanto o céu, meus amados. É tão real quanto o céu. Se você crer no céu e quer ir para lá, glória a Deus por isso, mas o inferno também é real, e nós devemos considerar isso. Grande é o Senhor. Em outras palavras, João Batista estava dizendo aos fariseus: quem vos ensinou a pensar que Deus não julga mais o pecado? Quem vos ensinou a pensar que não há condenação para o pecado? E o Senhor está dizendo pela sua palavra, onde nós lemos: fugir, sair do meio dela, ó povo meu, e livre a sua alma. Não é pela sua vida física, é pela sua alma. Os anjos, quando o Senhor anunciou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Ló estava lá. E Ló, ele era um homem que era justo, no meio da corrupção. E o Senhor enviou anjos para tirar Ló de lá. E você lembra que Ló começou a enrolar, a demorar? E os anjos o tomaram pela mão e disse: Ló, escapa-te pela tua vida, foge, não olha para trás. Os anjos o tomaram pela mão e o livraram da ira de Deus. Hoje nós não teremos anjos para nos tomar pela mão, mas nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo que nos diz: foge, foge, foge da ira de Deus, foge do pecado. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos nesse altar homens e mulheres que nunca deixaram de falar contra o pecado, contra a vaidade, contra a prostituição. E por que nós temos perseverado nisso então? Por que nós temos perseverado no erro então? Sabendo que somos alvos da ira, sabendo que somos alvos da condenação. É tempo de nós mudarmos a nossa vida, mudarmos o nosso viver.
Vamos sair, ainda que de arrasto. Fuja da Babilônia. Fuja do pecado. Agora você pode perguntar: fugir para onde? Para onde eu vou fugir? De onde eu me esconderei da ira de Deus? Não há esconderijo. Não tem como nós nos escondermos da ira de Deus. O salmista diz que ainda que ele fizesse a cama dele no céu, nas nuvens, lá o Senhor estaria. Ainda que ele fizesse a cama dele no céu, lá o Senhor estaria. Você pode ir para todos os lugares deste mundo, você nunca conseguirá fugir da presença daquele a quem nós temos de tratar todas as coisas. A palavra do Senhor fala que não há criatura alguma encoberta. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar. Você pode pensar: mas irmão, o que eu faço ninguém vê. Mas observe a palavra de Deus em Romanos, o capítulo 2 de Romanos. Romanos 2:16 diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Sabe aquilo que você faz, jovem, que ninguém vê? Aquilo que você faz no seu quarto, aquilo que você faz dentro da sua casa, que seu pai não vê, o pastor não vê, o Senhor está vendo, e Ele há de julgar essas obras. Ele vai trazer juízo sobre essas obras. Nada está encoberto aos olhos dele, nada. Mas para onde nós fugiremos então da ira de Deus? Como nós escaparemos? Temos alguma esperança? Ainda em Romanos, o capítulo 5, verso 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses 1:10 diz que o Filho é o que nos livra da ira futura. A única maneira, amados, de nós escaparmos da condenação da ira de Deus é sair da Babilônia e correr para Cristo. Não tem outro caminho. É se apegar com a cruz, é tomar a cruz. É a única maneira. Enquanto você não orar, enquanto você não ler a Bíblia, que são coisas essenciais e básicas para um viver cristão, é básico. Não estamos pedindo muito quando pedimos para você orar, quando pedimos para você ler Bíblia. Não é pedir muito, é o básico. É o mínimo que nós devemos fazer. A única maneira de sermos salvos da ira é correndo para Cristo. Não há outra maneira. E só pessoas guiadas pelo Espírito vão a Cristo. Eu não entendo como uma pessoa pode dizer, se coloque em pé por favor, como uma pessoa pode dizer que é guiada pelo Espírito, se ela não rejeita o pecado, se ela não foge do pecado, se ela não ora, se ela não jejua, se ela não lê Bíblia. Eu não entendo como diz que é guiado pelo Espírito. Aí chega na igreja, quer pular, quer cantar, quer falar em línguas. Aquele que é guiado pelo Espírito, ele foge do pecado. Ele rejeita o pecado. E esta tarde é tarde de mudança. E não demore, porque o tempo está se findando. Nós não temos muito tempo. Jesus está voltando e a igreja que Ele vem buscar é pura, é santa. Eu estarei voltando a palavra para o pastor Ângelo, para dar o encerramento desse culto. Não se esqueça, saia da Babilônia. Aquele que é guiado pelo Espírito, ele sai da Babilônia. Ele foge do pecado. Fuja do pecado. Meu pai sempre me ensinou que o valente não é aquele que encara, é aquele que foge. Foge do pecado. Foge. Não pense que você é alguma coisa para resistir. Fuja para os braços de Cristo, para ser salvo da ira. Porque o Senhor trará juízo às nossas obras, até aos nossos segredos que ninguém conhece. Ele trará juízo. Deus abençoe. Palmas para o Senhor Jesus.